Se o futuro ainda não existe, já pensou que você pode ajudar a criá-lo? E se não se sentir preparado, sabia que é possível desenvolver novas habilidades? O que você faz quando percebe que o conhecimento que tem é antigo? Você consegue orientar uma criança sobre o que ela quer ser quando crescer? Como reage quando a inovação impacta a sua vida e os seus negócios? Qual a sua atitude diante de tantos desafios e novas realidades? Com palestras, cursos, oficinas, consultorias, exposições e estudos, a Casa Firjan conecta você às perguntas do agora e te ajuda a desvendar as respostas. Casa Firjan. Viva o futuro hoje. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Summit Firjan IEL e Futuros Possíveis da Casa Firjan de 2020. Eu sou a Karen de Souza, sou jornalista. Felizmente vou estar com vocês aqui durante os próximos dias, participando e aproveitando bastante de tudo que está sendo oferecido nessa programação. Antes da gente começar, eu preciso deixar você tranquilo e tranquila sobre a nossa segurança aqui na Casa Firjan, no Rio de Janeiro. Nós estamos seguindo todas as medidas necessárias, estamos bem protegidos, viu? Então, fiquem tranquilos. Vamos seguir e vamos começar a nossa programação. Gente, a Casa Firjan é uma cédula da Firjan que trabalha com inovação, futuro e nova economia. A sua área, que é voltada para a liderança empresarial, a Firjan IEL, apoia empresas e profissionais com palestras, cursos, oficinas e consultorias empresariais. E nesse ano, a Casa Firjan juntou 2 dos principais eventos que ela tem em uma semana. E ambos, os 2 eventos, estão na 3ª edição. E a ideia aqui é engajar você, o nosso público, numa jornada realmente instigante. Eu estou aqui com a Bebel, que é gerente de conteúdo e inovação empresarial da Casa Firjan, e também com a Carol, que é coordenadora do Lab de Tendências da Casa. E agora a gente vai saber um pouco de como que vai ser a programação. Gente, obrigada, que bacana, chegamos ao dia do evento, né? Começamos tantas conversas antes da gente se reencontrar, né? Até ao vivo, né? Primeira vez que eu estou vendo essas pessoas ao vivo até. Eu queria saber, gente, o que a gente pode esperar pelos próximos 3 dias? Olá, Karen. Olá, todo mundo que está nos assistindo em casa. Então, a gente desenhou uma narrativa para esse evento, então a gente começa com sinais fortes e a gente termina com sinais fracos. Então, hoje o dia é sobre esses sinais fortes, que são desafios, tendências do hoje, da atualidade. Então, a gente vai debater com profissionais, com empresas, como que eles estão se reinventando, se mantendo relevante e enfrentando esses enormes desafios que a gente está se deparando aí a cada dia, né? E aí, para o dia 2, Carol, o que a gente vai... Bebel, no segundo dia, a gente vai falar que tão importante quanto falar sobre o hoje é também pensar sobre o amanhã. Então, nós vamos debater sobre as habilidades que temos que desenvolver, sobre pensar o futuro para líderes empresariais e profissionais por meio dos estudos de futuro. Vamos apresentar ferramentas e metodologias. Vai ser um dia bem rico para a gente pensar sobre esse tema. E olha só, a jornada tem toda uma inspiração no Cone de Futuro, né? Explica pra gente, pra quem ainda não sabe, né? O que é o Cone de Futuro? Antes, Karen, vamos falar do 3º dia, que é o dia dos sinais fracos. Ah, é verdade. Desculpa, te cortei, Bebel. Imagina, esse é o dia que a gente vai falar de um futuro mais distante, então a gente vai fazer mais perguntas do que trazer respostas, né? A nossa ideia é convidar o público a embarcar um futuro possível, imaginado, e entender, né, como já existem alguns casos reais que são bastante instigantes para a gente pensar futuros possíveis e desejáveis, é claro. Sim, e agora que a gente já sabe dos 3 dias, e eu preciso dizer que eu estou muito curiosa sobre esse 3º dia, a inspiração por trás dessa jornada é o Cone de Futuro, né? O que é o Cone de Futuro? Então, Karen, o Cone de Futuros é uma teoria criada pelo Joseph Voros. A gente já falou sobre ele no nosso festival de 2018, quando a gente teve aqui uma simulação desse Cone de Futuros para que as pessoas pudessem conhecer, né, como ele funciona. Numa ponta, a gente fala sobre o presente. Quando ele abre, a gente abre com um campo de possibilidades para se pensar futuros possíveis. E dentro desses futuros possíveis, a gente tem os futuros
plausíveis, prováveis e desejáveis. E a gente está num período aí muito diferente, né? Um período de pandemia em que é preciso realmente se adaptar e ser flexível. E vocês escolheram uma temática que é chave, que é a adaptabilidade. Explica pra gente por que vocês escolheram, o que a gente vai poder ver de adaptabilidade por aí, já que eu acho que todo mundo está precisando saber sobre isso. Então, a Casa Firjan, ela sempre fala, né, de inovação, futuro, nova economia, gestão, produtividade, mas a gente também elege um tema para a gente se aprofundar mais. A gente faz isso através de uma metodologia com toda a equipe, é um processo interno nosso. E aí o tema que a gente elegeu foi adaptabilidade, e o viés que a gente traz para esse tema é mostrar que ele é uma competência, uma habilidade que pode ser desenvolvida. Então, existem metodologias, ferramentas, abordagens, modelos mentais para você exercitar isso. A gente está acostumado, né, com uma cultura onde em time que está ganhando não se mexe, né? A gente, às vezes, mostra fraqueza se você muda de ideia. Então, a gente quer mudar isso e mostrar que você pode se adaptar de uma maneira ativa, estratégica, e que isso é algo muito além de uma adequação, né? Você vai ativamente mudar para melhor. Isso que a gente quer explorar. É, bacana. É importante mesmo falar sobre isso. Gente, e falando dessas habilidades, o quarto dia do evento vai ser todo dedicado a oficinas e outras atividades, onde os participantes vão poder se aprofundar mais em temas escolhidos. E além disso, ao final de cada dia, a gente vai ter um momento que é imersivo. Essa parceria que é feita entre a Casa Firjan e a Companhia de Teatro Pequeno Ato criou a experiência intitulada Futuros Possíveis. E nesse momento, eu não quero contar para poder não estragar a surpresa, não vou dar aqui spoiler, eu só posso adiantar aqui, nesse momento os participantes vão poder debater e escolher caminhos para essa atividade que é totalmente interativa. E além de participar de uma atividade interativa, né, de ser uma coisa diferente, imersiva, você também pode aproveitar essa oportunidade para fazer o networking, né, já que dessa vez a gente não pode estar juntos aqui na Casa Firjan, vai dar para fazer esse networking que é tão importante através dessa experiência imersiva. Quem quiser se inscrever, basta acessar o site especial do evento, que está com o link aí no chat, mas também nós temos o QR Code, que você pode aí apontar seu celular e dar tudo certinho. Nesses espaços, além de detalhes sobre a experiência imersiva, também tem toda a programação detalhada, assim também como as inscrições para oficinas e as outras atividades. E olha só, antes da gente iniciar de fato, né, as nossas palestras, eu quero trazer um último aviso que é muito legal, muito importante. A gente lançou hoje a publicação do Festival Futuros Possíveis de 2019, que está na plataforma Casa Firjan. O link também está na tela, você também está vendo o QR Code. Então, se você quiser ler o que a gente conseguiu fazer no ano de 2019, essa publicação super importante, você também pode ter acesso a ela, tá fresquinha, viu? Vocês acabaram de ler aí, né? A gente tem o primeiro dia focado na liderança para o futuro e vocês acabaram de ler uma frase que é uma inspiração para nós nesse primeiro dia. Eu vou repeti-la. Todo fracasso é uma falha de adaptação. Todo sucesso é uma adaptação bem-sucedida. Olha, a gente começa o dia de hoje sendo provocados e provocadas a enxergar as empresas como sistemas vivos e adaptáveis. Depois, a gente passa por um aprofundamento nas temáticas de gestão, desconstruindo modelos tradicionais mesmo. Por exemplo, a produtividade, a gente quer refletir sobre o protagonismo do ágil e do digital. Na inovação, a gente quer romper com aquele mito de que é preciso muito investimento para poder inovar. E para fechar o dia, vamos entender como sermos líderes mais empáticos com as nossas equipes e também com a gente, né, conosco. A nossa primeira palestra será com o fundador e CEO da consultoria Timons, o Ricardo Guimarães. Oi, Ricardo, você já está por aí? Já me ouve? Olá, Ricardo, eu te vejo, agora estou te ouvindo. Poxa, que legal poder contar com você, com a gente aqui nesse nosso evento. Seja muito bem-vindo. Antes de você começar a falar, vou falar um pouquinho de você para quem ainda não te conhece. Tudo bem? Posso fazer isso? Ok.
Olha só, gente, o Ricardo tem apoiado cases consistentes de transformação digital no mercado, entre elas a consultoria Vivo, ele faz consultoria para Vivo, RD, Raia Drogasil, Unimed, Moura e Natura. Alguns desses casos viraram realmente estudo de caso na Harvard. E eu quero deixar um recadinho, enquanto a palestra estiver acontecendo, você é mais do que convidado para enviar perguntas pelo chat. Essas perguntas vão ser muito importantes porque ao final da palestra a gente vai ter uma breve sessão de perguntas e respostas com o Ricardo e a gente vai ter aí a oportunidade de poder ter uma pergunta sua respondida, viu? Participe. Ricardo, é com você. Muito obrigada. Estamos aqui atentos ao seu conteúdo. Obrigado, Karen. Obrigado, Carol. Obrigado, Bebel. Obrigado pelo convite. Acho super legal a gente poder falar sobre o futuro, principalmente um futuro que preocupa muitas pessoas e estão deixando as pessoas praticamente doentes, né, por esse ser um futuro imprevisível. Antes de começar a falar do nosso tema, eu queria dizer que vidas pretas importam e que o Brasil é racista, sim. Só para registrar uma fala que eu acredito e que é muito relevante para a gente ter um futuro melhor, mais justo. Eu queria dizer, começando o nosso tema, quer dizer, o nosso tema é empresas como sistemas vivos e adaptáveis. Queria dizer primeiro que sistemas vivos e adaptáveis não é novidade para ninguém, porque nós somos como pessoas como seres humanos, nós somos sistemas vivos adaptáveis. Então, talvez a gente não tenha toda a consciência do que é a dinâmica de adaptabilidade da gente mesmo com o ambiente. Mas a gente vai ganhar essa consciência, a gente vai trocar um pouco de ideia sobre isso, mas isso é tranquilo. O que não é tranquilo é a segunda parte do nosso tema, que é cenários imprevisíveis. Aí que começa um grande desafio para a nossa cultura, que vem de cenários previsíveis, de cenários estáveis. E é disso que eu queria falar, só para a gente começar a situar o nosso cenário, antes de falar das providências para lidar com esse cenário. Eu queria trazer aqui no meu board, meu PowerPoint caipira, eu queria trazer para vocês um desenho, eu espero que esteja dando visibilidade boa para vocês. Aqui está. Aqui vocês estão vendo um cenário. Esse cenário, ele começa com essa linha estável aqui. Essa linha estável significa que no passado tinha pouca gente no mundo e tinha uma tecnologia de comunicação e informação muito pobre e cara. Era telefone fixo. Isso quer dizer que o fluxo de informação entre o fato e o conhecimento do fato era muito lento, tão lento que passava décadas, passava gerações sem nenhuma novidade relevante no cenário. Na medida em que colocaram mais gente no mundo, uma tecnologia mais barata e mais poderosa, todo mundo conectado o tempo todo, a gente começa a ter uma dinâmica social totalmente diferente do que a gente estava acostumado. A gente começa a ter uma simultaneidade de ocorrências no cenário onde a gente não tem mais certeza do que vai acontecer no futuro. Esse cenário estável, esse cenário previsível, permitia que a gente pegasse tudo aquilo que deu certo no passado, a gente sistematizava, manualizava e mandava a galera repetir. Falou, olha, foi assim que deu certo no passado, assim que vai dar certo no futuro, porque o futuro é igual ao passado. Então a galera, e a ordem é assim, não inventa a moda, foi assim que deu certo, é uma gestão de risco. Queria dizer que o funcionário gosta disso. Tem muita gente que gosta de entrar na empresa, não ter que pensar, está tudo previsto, tudo manualizado. E aqui eu queria chamar a atenção para a segurança que as pessoas sentem de estar trabalhando num ambiente previsível, num ambiente estável. O dono da empresa gosta desse cenário, o gestor gosta desse cenário, o funcionário gosta desse cenário, porque ele pode ter segurança para planejar o seu futuro. Gente, é importante a gente saber que o que está mexendo com a gente é essa segurança que tem fundamento emocional.
antes da gente falar dos artefatos de gestão de cenário imprevisível, é importante a gente olhar para nós mesmos, o quanto que a gente está inquieto, ansioso, e gente entrando em doenças mais graves, como depressão, crise de pânico, porque ela não foi feita, ela não foi preparada para lidar com um cenário onde o futuro não é igual ao passado. Vamos falar desse futuro que não é igual ao passado. Nós estamos falando de uma quantidade de gente conectada, produzindo conhecimento, tomando decisão ao mesmo tempo. Eu quero chamar a atenção para esse ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo significa que existe uma simultaneidade de ocorrência no sistema. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo significa que eu não consigo mais saber o que é causa de qual efeito. Se eu não sei mais qual é a causa de qual efeito, eu não consigo fazer previsões seguras. É isso que define a imprevisibilidade do cenário. E aqui eu queria chamar a atenção para essa linha reta, é um cenário estável e previsível. Essa linha que começa a ficar ondulada, isso aqui pode ser anos 80, 90, o início dos anos 2000, isso daqui é onde nós estamos vivendo hoje. Isso aqui é um cenário instável. Esse cenário que está aqui na ponta, que é o que nós estamos vivendo hoje, é um cenário, além de instável, ele é vivo. Ele ganha as características de um tecido social com sensibilidade biológica. Por isso que a ideia de sistema vivo responde muito bem à necessidade de adaptabilidade a um cenário que muda de maneira imprevisível. O tema da adaptabilidade, ele é vital. E quando eu falo vital, eu não estou falando assim retoricamente vital. Não. Adaptabilidade é uma condição, é um imperativo, é uma competência que é um imperativo de sobrevivência. Inclusive, é legal a gente fazer alguma distinção entre o que é adaptação e o que é aptidão. Adaptação é uma providência que você toma para resolver um problema. Então, eu me adaptei à situação. Então, é uma ação. A aptidão é o fitness, é uma competência que você tem instalada para poder tomar providências, não importa qual seja, na situação que vier. Então, por exemplo, falar inglês é uma competência. Pedir uma comida em inglês é uma providência, é uma adaptação. Desenvolver a competência do falar inglês depende de uma visão de futuro e de como você quer esse futuro. Pedir uma comida em inglês é uma situação do presente, é uma situação reativa. Estudar inglês a partir de uma visão de futuro significa que eu estou desejando uma situação no futuro para a qual eu tenho que desenvolver essa competência. E eu não vou só pedir comida, eu vou também arrumar um emprego, eu também vou viajar, eu vou fazer uma série de providências, porque eu acredito que essa competência do falar inglês, ela é essencial para eu ter algum sucesso no futuro. Quando falamos da empresa Sistema Vivo, nós estamos falando de competências que sistemas vivos têm para poder se adaptar. Então, nós estamos falando da aptidão. Uma delas, por exemplo, é fluxo de informação. Se eu não sei o que está acontecendo no ambiente, eu não tenho como desenvolver, atualizar a minha condição interna para poder ficar confortável e operativo e produtivo no ambiente que mudou. Essas competências do sistema vivo, elas passam a fazer parte de um design. E é legal a gente olhar para a simplicidade dessa transformação. A transformação do cenário estável que impacta o design da empresa, que era comparada com um relógio. A empresa tinha uma hierarquia muito forte, tinha uma burocracia muito forte, e ela tinha que se repetir como um relógio. E as pessoas eram peças de engrenagem. Isso dava uma condição de operação para que as coisas se perpetuassem daquela mesma maneira. O que acontece na medida que o cenário vai mudando, as empresas vão se adaptando. E aqui é uma boa notícia. As empresas já estão se adaptando, seja pela tecnologia, seja pelos novos contratos. Já existe um instinto de sobrevivência que está fazendo as empresas, seja por uma iniciativa de uma área, seja por uma pessoa que entrou, mas ela já começa a trazer práticas, sistemas, tecnologias, relacionamentos, processos, interfaces, que já começa a favorecer, por exemplo, esse fluxo de informação que tem que chegar rápido para atualizar a estratégia e a empresa voltar atualizada para o cenário.
Na medida que o cenário vai impondo essas mudanças, a empresa está se transformando. Isso é importante, a empresa está se transformando. O gerúndio é fundamental. E aqui a explicação é a seguinte: nós estamos falando de biologia, nós estamos falando da teoria da evolução. A biologia fala de alguns princípios, que é uma dinâmica totalmente diferente da dinâmica mecânica do século XX. Na biologia, a gente fala de pequenas causas que provocam grandes efeitos. O que é isso? Pequenas causas que provocam grandes efeitos. Uma cabeça mecânica do século XX não acredita, não concorda que pequenas causas provocam grandes efeitos. Porque você precisa de uma pessoa muito forte para carregar uma mesa muito pesada. Uma pessoa muito importante para abrir a agenda de uma pessoa muito importante. Isso na mecânica. Na biologia, se entra uma farpinha no dedinho do seu pé, na mesma hora o sistema nervoso central fica sabendo dessa informação, ele reprioriza os seus recursos para poder dar conta de uma emergência lá embaixo, de uma coisa super pequena, que é o dedinho, pouco importante na estrutura funcional do corpo, e de uma farpinha, que é uma coisa muito pequena. Mas o que acontece? Onde está o poder dessa farpinha e desse dedinho para afetar todo o sistema nervoso central? A pessoa para de fazer o que está fazendo para poder atender aquela emergência. É justamente a conectividade. O tecido das células, moléculas todas conectadas, fazendo com que a informação chegue e dá uma dimensão de saúde, de sobrevivência. Não é mais comando e controle. É uma coisa de uma interação e de uma renegociação permanente para se manter vivo. Nesse sentido, é que o design começa a favorecer. E aqui eu preciso. Deixa eu tentar ver. Eu preciso trazer essa experiência do ser vivo, que não é mais a experiência da peça de engrenagem da empresa relógio. Isso é muito importante, isso mexe com o nosso modelo mental. Nós estamos começando a falar de você ser uma célula viva interativa. Eu não sei o que aconteceu, que agora o corte da câmera... O que aconteceu aqui? Bom, todo mundo é sistema vivo, eu não preciso mais do quadro. Beleza. Nós estamos falando de uma simultaneidade de ocorrência no sistema vivo, que somos nós, e uma capacidade de ponderar essa complexidade, essa simultaneidade de ocorrências, e eleger emergências. E não importa se é grande ou pequeno, importa é a interdependência entre todos os elementos do ecossistema que você está gerenciando. Então, essa é a primeira experiência que eu acho importante quando a gente fala de sistemas vivos adaptativos, num cenário de imprevisibilidade. Eu não estou falando de fazer um forecast, de imaginar o futuro segundo os cenários que a gente sempre fez. E vou quantificar o cenário segundo uma previsão. Não, eu não sei o que vai acontecer. Essa é uma premissa fundamental para você poder acessar a sua identidade, com a sua identidade, a sua biografia, imaginar o futuro que você acha que é bom, onde você vai estar bem. Essa clareza de identidade, de quem eu sou, para poder imaginar, é uma condição hoje dos gestores. É a condição da pessoa poder se preparar para um futuro que você não sabe qual é. E não é que você vai fazer acontecer exatamente aquilo que você imaginou. Não, você vai imaginar as competências que você precisa ter para poder caminhar naquele cenário que você imaginou. Pode não chegar onde você ia chegar, mas você vai estar muito bem negociando com as competências. Agilidade é uma delas. Fluxo de informação é outra delas. Nós estamos falando de princípios da biologia e da evolução. Quando a gente fala de evolução da empresa Sistema Vivo, a gente fala também do indivíduo, peça de engrenagem, e de uma cultura que a gente teve até hoje de muita obediência, de muita disciplina. E isso foi provocado pelo predomínio de uma competência cerebral. Nós temos uma competência cerebral do hemisfério esquerdo, onde você tem uma racionalidade, você tem uma controlabilidade. É um hemisfério do cérebro que é normativo, ele é classificador, ele é verbal. Esse hemisfério esquerdo do cérebro,
ele predominou na nossa cultura. Você vê toda a nossa cultura corporativa, ela é muito racional, muito objetiva, muito analítica. A nossa sociedade valoriza as pessoas que são racionais, objetivas, que falam bem. O que esse cenário complexo, ágil, está pedindo para nós? Está pedindo uma competência que reside no hemisfério direito do cérebro. O hemisfério direito do cérebro olha para o todo, não olha para as partes. O hemisfério direito do cérebro olha para as relações, não olha para as classificações. O hemisfério direito do cérebro olha para as dinâmicas entre os elementos do ambiente. Ele olha para o E, enquanto o hemisfério esquerdo olha para o OU. A ferramenta do hemisfério esquerdo é o OU, que exclui as alternativas. É preto ou branco. E quando você exclui, você é mais rápido, você é mais simples, porém você não é tão verdadeiro, você não está apoiado na realidade, porque a realidade é o E. O E faz com que isso ou aquilo seja uma parte da reflexão e não a conclusão. O E mantém as duas propostas opostas interagindo, criando uma tensão criativa que gera uma terceira posição que não existia antes dessas duas existirem. Essa é uma competência, a competência do E é uma competência fundamental de sobrevivência nos ambientes complexos e ágeis destes cenários futuros. O E faz com que você desenvolva a... Deixa eu mostrar aqui um painel, acho que vai ficar mais claro de vocês entenderem. Eu acho importante a gente entender esse trabalho. Quem tiver interesse sobre os hemisférios do cérebro, estude o Prêmio Nobel de Medicina de 1981, do Roger Sperry. Aqui mostra muito claro a diferença entre os dois hemisférios. Esse aqui é o hemisfério esquerdo, que olha para as partes. Você é um hemisfério racional, verbal, analítico, olha para a parte, olha para as normas, olha para a exclusão. Essa é a competência, e a ferramenta é o OU. Essa ferramenta do OU deu essa eficiência que a gente teve até hoje na nossa sociedade ocidental. O hemisfério direito é o hemisfério da intuição, da imagem, é holístico, olha para o todo, olha para as práticas e para a inclusão. A competência é o E. O nosso hemisfério direito comanda o nosso lado esquerdo do corpo, que foi inibido historicamente. O hemisfério direito, ele foi inibido pelo hemisfério esquerdo. Toda a cultura voltada para ambidestria foi transformada numa cultura destra. A cultura destra estimula o hemisfério esquerdo, que é esse hemisfério racional e verbal. O hemisfério direito, ele comanda o lado esquerdo do corpo, que permite ver o todo. Na medida que o lado esquerdo foi inibido, foi reprimido, nós temos o predomínio do hemisfério esquerdo, portanto, é uma cultura destra. Uma das competências do sistema vivo, todo o potencial do ser humano é os dois hemisférios. Nós temos que trazer a competência do E para que o ser humano, como sistema vivo, desenvolvendo todo o seu potencial de leitura de cenário, consiga fazer um plano de ação sobre esse cenário. Quem consegue se adaptar a um cenário imprevisível é o hemisfério direito. Quem consegue planejar, prever, normatizar, controlar e manter as coisas como foram combinadas é o hemisfério esquerdo. Essa é uma das grandes descobertas da ciência que vão fazer com que a gente fique mais apto a lidar com esses cenários imprevisíveis. Nós estamos falando do indivíduo desenvolver essa competência da ambidestria. Estamos falando também da empresa desenvolver o modelo de gestão ambidestro, como condição para lidar com um cenário que tem que manter a estabilidade, mas ao mesmo tempo, olha o E aí de novo, mas ao mesmo tempo manter o questionamento e a inovação. O modelo de gestão ambidestro tem uma cultura voltada para o gestor, para o controlador, para o mantenedor e ao mesmo tempo uma cultura voltada para o questionador, para o inovador. Essas duas competências são duas culturas que têm que estar na empresa
Não importa se ela é uma empresa de commodity, ela também tem uma inovação ainda a ser feita permanentemente, seja um negócio maduro que vai criar um novo negócio, seja uma digitização que vai transformar as dinâmicas da empresa, a inovação e a conservação devem estar presentes nos modelos de negócios contemporâneos para lidar com um cenário imprevisível. Chama-se modelo ambidestro de gestão. Esse conceito foi criado em 2006, não é uma coisa antiga. Quer dizer, de novo, que melhores práticas do passado não vão garantir resultados futuros. Esse é um conceito novo. Tem um livro recente deles, chamado Liderança e Ruptura, chama-se Tushman e O'Reilly. São dois autores, um de Stanford e outro de Harvard, que estão estudando esse modelo ambidestro de gestão. Então, nós estamos falando do indivíduo ambidestro, com as duas competências de conservação, hemisfério esquerdo e direito, para poder ter acesso à complexidade, à simultaneidade de ocorrência no cenário. Estamos falando da empresa como modelo ambidestro de gestão, e tudo isso vai resultar naquilo que a gente chama de modelo antifrágil. O modelo antifrágil é o modelo do Taleb, que é uma empresa que é capaz de se beneficiar da instabilidade do cenário. Eu vou usar uma metáfora, ele não usa essa metáfora, mas eu uso porque ela é muito útil, da cama elástica. Você está em cima de uma cama elástica com muitas outras pessoas ao mesmo tempo se movimentando. Isto é, a relação de causa e efeito entre as pessoas que estão se movimentando na cama elástica e o movimento do piso, da cama, né, é absolutamente imprevisível. Como é que você fica bem em cima deste cenário imprevisível e você faz o seu número com graça, com economia e fica bem na foto? Muito bem. Essa cama elástica, na medida que você se movimenta, está fortalecendo a sua musculatura. Você fica cada vez mais apto a reagir com prontidão a qualquer estímulo, qualquer mudança de cenário que ocorra na cama elástica. Por outro lado, agora é uma metáfora do Taleb. Se você fica deitado 40 dias numa cama, a sua musculatura se enrijece. Se você fica num cenário estável, que não demanda nenhuma adaptabilidade do seu corpo, você vai perder a elasticidade da sua musculatura, vai endurecer. E com isso você pode estar fora do cenário num ambiente que muda. Então nós estamos falando, o antifrágil é uma estrutura que não só resiste como resiliente, mas também ela absorve, aprende e se atualiza para lidar cada vez mais com alguma coisa que você não sabe exatamente o que é. Essa plasticidade, essa capacidade de você evoluir junto com o cenário e não esperar o cenário mudar para depois você se adaptar. Isso seria reativo. Nós estamos falando de uma competência proativa, de imaginar e agir de maneira que você influencia e é influenciado ao mesmo tempo com relação ao cenário. O que mais que eu queria falar sobre esse cenário e como é que a gente deve se preparar? Eu não sei se vocês... eu queria chamar a atenção para essa coisa de estudar o cérebro. E o que a inteligência artificial está fazendo com o nosso cérebro, com a nossa inteligência. E imaginar essa inteligência que está sendo instalada no nosso planeta, que é a conectividade entre cérebros. O Nicoleles está fazendo um trabalho extraordinário. Ele criou uma expressão do BrainNet. BrainNet são cérebros conectados, como nós estamos agora. Nós estamos aí 1.200 pessoas conversando, conectados. Vocês devem estar interagindo entre si, em pequenos grupos, em grupos maiores. Isso aqui vai resultar em alguma coisa, numa velocidade, numa complexidade extraordinária. E com a inteligência artificial nos mobilizando. Ele criou o conceito que eu achei genial, que é o computador orgânico. O computador orgânico, ele é capaz de acessar uma complexidade, uma imprevisibilidade e uma criação de futuro que a inteligência artificial não seria capaz de criar. Então, nós estamos falando da condição humana, o que é o humano, no que nós estamos nos transformando com o desenvolvimento desse potencial do nosso cérebro, com a tecnologia potencializando ainda mais esse potencial humano, fazendo com que esse cenário de tecido social com sensibilidade biológica, portanto, tem uma resposta muito grande,
não importa qual é o tamanho do estímulo que você dá. Hoje em dia, quando fala de crescimento exponencial, não é a empresa que tem esse potencial de crescimento, é o tecido social que dá uma resposta rápida e grande para esse estímulo que foi dado. E ele funciona ao contrário também. Você vê pequenas empresas que crescem exponencialmente da noite para o dia, porque o cenário respondeu. E empresas enormes, extraordinariamente grandes, que desaparecem da noite para o dia, porque o cenário eliminou. Esse é o conceito de evolução levado às últimas consequências. Então, essa coisa da inteligência coletiva, o BrainNet, essa responsabilidade da gente tomar consciência da nossa identidade para imaginar um futuro possível e desejado. E com isso estar pronto para poder negociar, se relacionar com a imprevisibilidade do jeito que ela acontecer. O que mais que eu queria falar? Nós estamos chegando já nos 30 minutos que eu tinha. Já falei do antifrágil, do ambidestro, do indivíduo ambidestro. Uma última coisa que eu acho muito importante, que eu tenho falado muito ultimamente, é sobre a biomimética. É a gente olhar para a natureza, assim como a gente olhou agora para o cérebro, e ver o que a nossa natureza cerebral tem de potencial, e o que a cultura fez de reduzir o nosso potencial do hemisfério direito a quase nada, porque é uma cultura destra, uma cultura de comando e controle, uma cultura de racionalidade, de classificação, de fragmentação, de separação. Olhar para a natureza e entender a natureza como sabedoria, como uma maneira extraordinária de resolver problemas complexos há mais de 4 bilhões de anos. Então, isso nos inspira uma confiança no futuro. Quer dizer, a natureza, se a gente conseguir se sintonizar, e para isso a ciência é o grande veículo para acessar a natureza com a sua sabedoria, você entender como funciona a natureza, para a gente se inspirar e criar soluções que estejam de acordo com esse conhecimento extraordinário amadurecido há tantos anos, há tantos bilhões de anos que está na natureza. Quando eu olhei para o sistema vivo, eu estou falando que aqui tem uma sabedoria. Eu estou falando, quando eu olho para o nosso cérebro, tem uma sabedoria. Quando eu falo do tecido social com sensibilidade biológica, estou falando de uma sabedoria do tecido social que, se Deus quiser, vai conseguir fazer a seleção, as escolhas, com essa inteligência coletiva, com as pessoas cada vez mais autoconscientes de si mesmas, mais conscientes dos seus contextos, para poder desenhar o futuro que vai ser melhor para todo mundo. Um futuro onde a gente não vai ter que dizer que vidas pretas importam. Gente, é isso que eu tinha que falar. Agora 10 minutos de perguntas. Pela sua palestra, suas palavras foram muito importantes. Enquanto mulher negra, também fico com o coração aquecido de ouvir e ver aliados nessa luta, né? A gente sonha com esse dia mesmo, que a gente não precise dizer que vidas negras importam também. Muito obrigada, viu? Olha só, Ricardo, o chat bombou, assim, o pessoal está participando, tem muita gente que te admira. A Cláudia Batista Rodrigues começou falando assim: obrigada, Ricardo, por começar a palestra com essa referência, em referência ao seu início da sua palestra. A gente teve também um comentário que eu achei super bonitinho, da Luísa Diebold, não sei se eu estou falando o seu nome certo, Luísa, desculpa, tá? Ou Diebold, que ela fala assim: saudades de ir na Casa Firjan, que é um espaço lindo mesmo aqui no Rio de Janeiro, mas em breve você vai poder voltar. Vou passar rapidinho então, Ricardo, para as perguntas, tá? A gente teve a participação da Admilson Antunes Pontes. Ele faz a seguinte pergunta: vou te passar 3 perguntas e depois outras 2, tá bem, Ricardo? Beleza. Estamos no mundo para apenas nos adaptar ou também transformá-lo? Como essas duas competências se falam, adaptabilidade versus atitude transformadora e empreendedora? Conectando essa pergunta à pergunta da Natália, obrigada também, Natália, ela fala assim: como as pequenas empresas podem se preparar para os cenários de incerteza? E a última pergunta que eu quero colar nesse primeiro bloco é do Vitor Júnior. Obrigada, Vitor, por mandar sua pergunta. Quais as ferramentas utilizadas para realizar a prospecção desses cenários, Ricardo? Beleza. Legal. Bom, Admilson, adaptar ou transformar? Bom, qualquer adaptação já é uma transformação, porque qualquer adaptação é o resultado de uma negociação. O fato de você estar presente no planeta, você já está afetando o planeta. O fato de você estar presente no mercado, você já está afetando o mercado.
O que está faltando é a gente ter consciência sobre essas dinâmicas e, com isso, poder fazer escolhas que façam sentido para você e, ao mesmo tempo, para o contexto que você atua. Quando a gente adquirir essa consciência, você vai ter uma efetividade na transformação muito maior. Inclusive, você vai perder essa noção de que adaptar é uma coisa passiva, que eu me submeto. Não. Adaptação é uma negociação entre você e o contexto. Não existe essa possibilidade de você, como qualquer elemento vivo no planeta, não estar impactando. A diferença é o grau de consciência para você poder eleger quais são as suas escolhas, quais são as forças que você vai dar mais ênfase, o que você vai tirar o pé para poder chegar num futuro possível, desejado. Natália, pequena empresa, cara, pequena empresa é o começo de uma grande. Você não é uma pequena por definição, você é pequena circunstancialmente. Se você está sintonizada com o espírito da época, se você está resolvendo um problema da sociedade a um custo legal, se você está inserida num ecossistema, para o menor, para o mais local que seja, você vai ser beneficiada por isso. E a incerteza vai acabar te ajudando se você estiver sensível para capturar qualquer começo de mudança no berço da mudança. O grande segredo da empresa pequena é ela estar sintonizada com o fluxo da sociedade na medida que a sociedade está se transformando. O grande problema da grande empresa é justamente o fluxo de informação. As pessoas, elas não prestam atenção no significado das coisas, elas não capturam a informação, não passam para a sua chefia, a chefia não passa para cima. As empresas são muito mal informadas porque há uma obstrução do fluxo de informação dentro da empresa. Então, a liderança em geral está mal informada sobre o que acontece no piso da empresa, no mercado, e com isso, esse tempo que ela leva para aprender o que está acontecendo lá embaixo e lá fora é fatal, e por isso que ela é eliminada do cenário. A empresa pequena, né, barriga no balcão, você está ali sentindo a coisa. O segredo da empresa pequena é ela manter essa capacidade de sensibilidade do empreendedor, do cara que decidiu se colocar no mercado com um empreendimento, essa capacidade ser reproduzida em todos os funcionários que você vai trazer para trabalhar junto com você. Não perca essa competência de sensibilidade, de aprender rápido, que o dono tem, está com a barriga no balcão. Não deixa isso se perder na medida que você começa a criar uma hierarquia, começa a departamentalizar a empresa, porque aí então que se perde a saúde, que fica cada um no seu quadrado, aí você volta para o século XX. O futuro da empresa é a empresa sistema vivo, integrada, interativa, permanentemente negociando, internamente e externamente. Vitor, prospecção. Aí tem o seguinte, a gente já sabe como olhar para cenários futuros, quantificar. Isso é uma competência que a gente desenvolveu nos anos 60, 70, né? Quando a estratégia começou a variar para pessimista, realista, otimista. E são cenários. Você continua pesquisando cenários com projeções, você vai fazer 20 projeções. Alguma projeção você vai ter que escolher, elas são dadas pelos institutos, e você vai fazer o seu orçamento. O mais importante, e aí a nossa experiência, nós falamos hoje de formulação estratégica, onde a identidade, aquele empreendedor, aquele gestor que está não sei quanto tempo naquele negócio, ele está vivendo aquele negócio, ele tem uma quantidade de informação na sua biografia, ele tem uma visão crítica sobre o que pode ser bom, o que pode ser melhor naquele negócio. Se ele for intelectualmente honesto com relação à proposta de valor que ele está fazendo para a própria empresa, ele vai conseguir criar um diferencial no mercado que muda o mercado. Então você está vendo o futuro a partir da sua identidade, você está vendo o que é possível a partir daquilo que você acredita que é bom, e não esperando que o cenário se defina para saber o que o mercado quer, para eu fazer o que o mercado quer, mesmo que não seja aquilo que eu acho que é bom. Não, cara. É você que vai definir. Esse tecido social sensível joga na mão da identidade, da organização, do indivíduo, uma clareza, uma consciência que vai fazer com que ele
jogando a competência, a expertise dele sobre aquele assunto, imagine o que é possível ser feito com competitividade, com preço bom, com conveniência, com impacto no cenário. Então, você vê todas essas empresas novas que surgiram, as nativas da web principalmente, ninguém fez pesquisa, ninguém fez prospecção de cenário futuro, ninguém falou assim, isso aqui vai bombar, cara, porque todo mundo vai adorar, vai fazer uma puta solução para todo mundo, tem um mais que está preparado para crescer rápido de um jeito que a gente nem imagina como. É assim que é o jogo. Agora, são pessoas, são indivíduos com visão crítica. Eles estão buscando solução. Então, quem busca solução está querendo ver problema para resolver problema, não foge de problema. E a sua biografia, a sua competência, quanto mais você estudar um assunto, mais problemas você vai ver e mais você pode contribuir como soluções para a sociedade. Então, assim, legal a gente continua com as competências dadas do século XX, prospecção tem que fazer, mas não conta com isso como dado. Você vai criticar aquilo que vão te trazer como cenário previsível, critique e aposta naquilo que você imagina que pode, mesmo que o cenário não diga que seja possível. Bacana. As outras duas perguntas agora, duas últimas, Ricardo. A Bia, obrigada, Bia, pela sua pergunta. Ela pergunta, como o líder pode estimular o hemisfério direito na sua equipe? Eu achei essa pergunta ótima, eu também quero saber a resposta. E a Maria Isabel, obrigada também, Maria Isabel. As pessoas que são treinadas para usar o lado direito do cérebro ainda são minoria nas empresas. Como evitar que elas sejam engolidas pelas pessoas que usam o lado esquerdo? Ótimo, que bom que vieram as perguntas do cérebro. Bom, primeiro, como desenvolver o hemisfério direito do cérebro? Tem muito estudo, gente, tem muita gente. Os anos 90 foi a década do cérebro nos Estados Unidos, o ano 2000 também foi, até 2010. Tem uma produção de conhecimento absurda, um monte de gente estudando o cérebro, porque esse é a maior força que a gente tem, e é a coisa menos desenvolvida. Então, assim, para desenvolver o hemisfério direito do cérebro, comece estimulando o hemisfério direito, que é estimular o seu lado esquerdo, porque o comando é cruzado. Então, você sabe, se você está com o seu lado esquerdo paradinho, significa que o seu hemisfério direito também não está sendo estimulado. E nem ele está estimulando o seu lado esquerdo, porque ele já desistiu, né? Então, comece a olhar neurologicamente como é que você funciona. Depois você tem exercícios visuais, exercícios musicais, coisas que você pode fazer que estimula esse colorido todo, toda essa atividade de interação, de negociação. Ele é holístico, ele é muito interessante, o hemisfério direito, e ele tem, inclusive, uma capacidade, uma autonomia para ficar feliz por conta própria. Por isso que tem muito autista que está muito feliz, porque ele vive no hemisfério direito, porque há um predomínio do hemisfério direito, o corpo caloso às vezes está atrofiado, então ele tem uma exuberância no hemisfério direito que é muito bonita, né? Agora, as empresas estão precisando do hemisfério direito, seja equipes ambidestras, se você, dependendo do negócio, claro, dependendo do momento da empresa, do business da empresa, você pode ter equipes ambidestras. Então, você pega pessoas boas no hemisfério esquerdo, bons controladores, gestores, vai no detalhe, controlando, gestão de risco e tal, e pessoas que questionam. O segredo para você montar uma equipe ambidestra é respeito mútuo pelas competências diferentes. Vai ter tensão. Quando você tem o E presidindo as relações, você vai ter tensão. Aliás, isso é uma coisa que eu queria dizer. O futuro, se tudo der certo, o futuro é tenso e bom. Porque o sistema vivo tem que ser 12/8. Não existe a possibilidade de uma tensão baixa, que aí está morto, ou alta, porque aí estoura a cabeça. Então, a tensão é a mesma coisa que pressão, 12/8. E é isso que coloca o gestor como relevante na dinâmica da operação toda. É o gestor, é você, com seu livre-arbítrio, com seu discernimento, que define o seu sistema nervoso autônomo. Está querendo dizer assim, olha, cara, para de correr porque eu estou no exausto. Aí o seu livre-arbítrio fala assim, não, cara, mas 100 metros a gente consegue, vamos expandir o nosso limite. Essa negociação entre o que eu quero, para onde que eu vou, e o limite do corpo, é isso. O hemisfério esquerdo põe limite, o hemisfério direito fala, não, podemos fazer diferente, vamos fazer mais. Essa negociação
é que determina a evolução. Então, se você aprofunda a concepção do sistema vivo, reconhece que você tem opostos complementares dentro de você e estimula sempre essa oposição, busca a tensão, não admita a exclusão como solução. Quando você exclui da oposição de dois, você exclui um, de dois você fica com um. Quando você mantém a tensão criativa, de dois você tem o terceiro, de dois você vai para três. Isso significa maior heterogeneidade, maior diversidade, maior complexidade. Isso é evolução. Então, assim, acesse Daniel Pink, tem um livro interessante sobre o cérebro do futuro, especialmente sobre o hemisfério direito do cérebro, tem vários exercícios lá. É um livro até meio antigo, mas tem exercícios interessantes. Tem um livro do Nicoleles, onde fala, chama-se o maior criador do mundo. Enfim, Miguel Nicoleles, você procurem. E tem também o Antônio Damasio, que para mim é o cara que mais entende de cérebro e fala muito sobre a origem da nossa cultura, como é que a gente formou a cultura que a gente tem, como é que ela vai se desenvolver, como é que ela vai evoluir. É isso, Karen. Obrigada, Ricardo. Sim, eu entendi, ficou ótima a explicação. Obrigada, essas dicas aí até relacionadas às músicas, né? A parte musical, além de você, então, incentivar aí estimular o seu cérebro, você ainda vai se divertir, porque não tem nada mais legal do que você lidar com música, né? Ricardo, o hemisfério direito, ele está muito ligado a essa felicidade, a estar junto, às artes. Ele vai nos salvar do domínio do hemisfério esquerdo, que é extremamente masculino, patriarcal, hierárquico. O hemisfério direito é que vai nos capacitar para lidar com a sociedade em rede horizontal. Bacana, Ricardo. Eu quero muito agradecer. Muito obrigada por todos esses conhecimentos compartilhados, viu? Obrigada pela sua parceria e participação com a gente. Muito obrigado. Bom sucesso para vocês aí, que tudo aconteça bem nos 4 dias de Firjan. Valeu, obrigada. Gente, olha, eu quero só dar um recadinho antes da gente terminar. A Luísa, que comentou no início, né? Ela é facilitadora gráfica da gente aqui, trabalha conosco. E aí é importante dizer para vocês que vocês vão receber, ao final de todo o evento, essa facilitação gráfica, que é um resumo desenhado do conteúdo dessa palestra. Esse material vai ser desenhado, né? Assim, fisicamente, mas vai ser escaneado e vai ser enviado por e-mail para você. Então, você vai receber um resuminho ainda com um ar, assim, de design, assim, bacana, viu? Pessoal, a gente está chegando assim ao final do nosso primeiro conteúdo. Que bacana, se começou assim, você imagina o que vai ter ainda pela frente, né? Tem muita coisa bacana. A gente continua aqui nesse link, a gente encerra esse conteúdo, mas o link continua, então você continua com a gente. Daqui mais ou menos um minutinho a gente volta com o nosso próximo conteúdo. E é importante ressaltar que a próxima palestra vai ser em inglês. Então, se você precisar de tradução simultânea, clica no botãozinho que vai aparecer aqui em cima e aí você vai conseguir acompanhar com mais conforto também a próxima palestra. Então, daqui a 30 segundinhos a gente volta, tá bem? Obrigada aí pela sua companhia, fica com a gente que ainda tem muita coisa boa por aí. Até mais!